Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. Nós somos mães, amigas, entusiastas de uma educação diferente, mais afetiva, mais sensível. E falamos para pais, professores e todos aqueles que se julgam responsáveis pela educação de alguém. E o nosso assunto de hoje tem a ver com choro, né? E como a gente lida com tudo isso. O choro, ele está presente nas todas as crianças, né? E no adulto, e em todo mundo, porque todo mundo chora, né? Todo ser humano, gente, chora. Então, assim, as crianças mais ainda, porque desde pequeno o choro é a maneira que eles têm de se expressar. Porque eles ainda não falam, então o jeito que eles têm de se comunicar é através do choro. Então, ao longo do desenvolvimento infantil, o choro, eles vão desenvolvendo a fala e vão conseguindo expressar mais, e aí eles, ao longo do tempo, eles vão chorando menos, né? Porque eles vão conseguindo falar mais. Eles não precisam mais chorar para conseguir as coisas, eles não precisam mais chorar para demonstrar a insatisfação, eles aprendem. Assim é o que a gente imagina. Porque se nós não conduzirmos esse processo, se nós não auxiliarmos a criança desde sempre a tentar verbalizar o que ela está sentindo e não recorrer só ao choro, né, ela nunca vai aprender isso. Então, e até na adolescência ela vai ter dificuldade em se expressar e aí ela vai recuar, porque aí ela é grande, ela não chora mais. Aí ela pensa assim, não, eu já sou adolescente, eu não posso mais chorar. Porque existe essa questão da sociedade em que chorar é coisa de criança. De bebê, né? Chorar é não coisa é nem de bebê. criança, é de bebê. Chorar é coisa de bebê. Então, eu sou adolescente, eu não posso mais chorar. E aí eu não consigo falar. Então, o que eu faço? Eu me retraio, eu engulo o choro. E aí a gente nós temos aí várias gerações de adolescentes, de adultos que estão engolindo o choro há décadas e reprimindo essa emoção e sem saber se comunicar, sem saber realmente expor e dizer o que ela está sentindo, seja uma contrariedade, seja uma frustração, falar, olha, eu não gostei do que você fez. Isso não foi gentil, eu não recebi de uma maneira legal, de expor isso sem levar ao choro. Porque isso vem desde criança, né? A gente pensar, quanto a gente pede a criança para parar de chorar. Mas por que você está chorando? Né? Mas está chorando de novo. Então, várias vezes, porque o choro incomoda o adulto. Me incomoda. Te incomoda o choro? Com certeza. Incomoda todos nós, né? E numa maneira de nós resolvermos o nosso problema, que é a criança parar de chorar, a gente quer assumir vários recursos para fazer com que ela pare de chorar. E aí nisso, você acabou de comentar, né? Que alguém falava que você devia gostar de choro de criança. E aqui é para normalizar que, gente, choro de qualquer pessoa é angustiante. Choro até de animal é angustiante. A gente, né, se incomoda com aquilo, a gente quer que aquilo pare. Mas até que ponto a gente precisa respeitar, acolher e compreender como que a gente pode ajudar, né? Então, assim, acho que esse é o grande segredo nesse sentido do choro, porque quando a gente reprime ou quando a gente quer negar aquilo, né? Não foi nada não, passou, parou de chorar e tal. Então, ou a gente quer desviar completamente o foco, ou a gente quer comprar o choro dessa criança. A gente não está olhando para o real problema. Porque o choro é só a manifestação daquela emoção que ela está sentindo. E aí, para a gente realmente ajudar e para esse choro realmente parar e fechar aquele ciclo da emoção, a gente precisa auxiliar ela a compreender a emoção que ela está sentindo e a como nós vamos lidar, né? Ou melhor, como ela vai lidar com aquilo. Lembrando que aquela emoção é dela, não é nossa. E que a gente não tem direito de, por causa do nosso incômodo, querer reprimir a emoção da criança. E aí isso é muito comum quando a gente está educando uma criança, quando nós somos os responsáveis e tem outras pessoas em torno da gente. Porque as pessoas se incomodam muito com o choro. Se nós que somos pais, né, nos incomodamos, imagina o outro. Então, a gente estava conversando que recentemente aconteceu isso com o meu mais novo. E ele estava ali, ficou contrariado, aconteceu uma situação e ele começou a chorar. E ele chorou, que até inchou, assim, ó, ficou até rosadinho. Realmente, ele chorou bastante. E eu tava entendendo aquele sofrimento dele. Ele queria o brinquedo
estragou, ele se sentiu culpado, aquilo, né? Ele tava com a emoção, só que eu entendo a minha criança e aquilo era um ciclo para ele. E eu acalmei ele, falei, filho, eu entendi, vamos respirar. Mas quem tava em volta quis comprar o choro dele com tudo que a gente pode imaginar. Não, mas se você parar, eu te dou o brinquedo. Não, mas se você parar, eu te dou o chocolate. Não, mas se você parar, vamos ali ver a florzinha, mas vamos fazer. Eu fico tão triste quando você tá chorando. Fica negociando. Então, assim, a gente negociar o choro da criança. Ou a gente querer colocar a criança que está chorando como responsável pelo nosso sofrimento. Imagina isso. Eu fico tão triste quando você está chorando. Se a criança fosse completamente desenvolvida, a criança ia falar assim, eu é que tô triste, né? Além de me sentir triste, ainda tem que ser culpado pela sua tristeza. Exato, então assim, olha o quanto isso é insano demais. A gente é muito sem noção quando a gente faz isso com as crianças. Então, assim, é muito importante que os pais conheçam as suas crianças, para que a gente consiga auxiliar eles nesses momentos de fortes emoções. Seja como for, né, na forma como cada pai entende esse caminho, mas que esse caminho ele passe pelo respeitar, reconhecer, acolher e ajudar a criança a compreender o que está acontecendo com ela. Seja, vamos respirar, vamos ali dar uma volta, mas sem esse objetivo da distração por si só. Mas assim, como que a gente vai auxiliar a nossa criança a vivenciar aquele processo e que aquilo realmente faça sentido, ela conseguiu expressar a emoção dela através do choro e ela retornou, né, a consciência, a paz, digamos, ao estado de tranquilidade dela. Porque é insano a gente querer comprar o choro, a gente querer distrair ou a gente, né, ficar reprimindo para isso que você falou de engolir o choro. No final é tanta emoção que tá ali engolida ao longo de uma vida inteira que aquilo vai transbordar uma hora. E aí vai transbordar em transtornos diversos, vai transbordar em emoções que não são possíveis resolver, vai transbordar até mesmo na perda, às vezes, de fala, né? A gente tem casos na adolescência, até mesmo em crianças, que já estão tão cheias daquilo, de emoções que estão engolindo, que elas não conseguem mais se expressar, nem mesmo através da fala. Elas se fecham, né? Elas se calam. Então, eu acho que desde pequenos, nós incentivarmos muito tentar se expressar, eu acho. Porque é difícil o choro, né? E às vezes tem pai e mãe que está nos ouvindo e pensando assim, mas meu filho chora muito. E é difícil para mim lidar com isso. E nós talvez tentarmos descobrir o motivo por trás do choro. Porque deve ter um motivo por trás do choro e a criança não está conseguindo se expressar. Então talvez tentar várias formas, tentar contato com a natureza, levar essa criança mais para a natureza, porque talvez pode ser uma ansiedade, né? Ela está muito fechada dentro de casa, fechada dentro de apartamento, que hoje em dia a gente não tem mais esse contato com a natureza. Levar para um contato com a natureza, fazer uma atividade, talvez musical, talvez de dança, talvez de trabalhos manuais, porque aí isso é uma maneira também de expressar os seus sentimentos através da pintura. Fazer uma atividade de pintura, uma atividade de quebra-cabeça, é uma maneira dela demonstrar as suas emoções sem ser pela fala, porque às vezes ela não consegue concatenar a fala. Eu tenho uma aluna que está fazendo arte-terapia e eu achei incrível o que ela falou para mim. Ela falou, para mim era difícil fazer terapia porque eu não conseguia falar com a terapeuta. E a arte-terapia está tendo um resultado excelente. E ela fica lá desenhando, pintando, porque é uma maneira de expressar os seus sentimentos sem ser pela fala. Então, talvez uma aula de música, uma aula de dança, vai auxiliar a criança. Então, se tá difícil para nós adultos ouvirmos o choro, imagina para a criança. Não tá fácil para a criança também. Ela não está feliz em chorar por tudo, que fala assim, mas você chora por tudo, né? Você chora o tempo todo. Então, nós só ficamos julgando o choro da criança e não buscamos outras formas de acolher e de buscar, talvez, a razão daquele choro, gente. Porque se ela tá chorando, tem um porquê. É entender que o choro é um comportamento, mas
por trás desse comportamento tem sentimento. E seja qualquer comportamento nosso, né? Um comportamento de agressividade, um comportamento de muita euforia. Então, por trás de cada comportamento tem um sentimento, uma emoção associada, e que se a gente, enquanto responsáveis, né, que somos, deveríamos ajudar essa criança no seu desenvolvimento, o primeiro passo é a gente acolher o que está se passando e entender o que tem por trás. Porque é muito triste essa questão do julgamento, né? Sim. Que a gente estava falando. Existe o julgamento externo das outras pessoas vendo, por exemplo, um pai que tenta acolher, mas respeitar o choro da criança, que as outras pessoas ali na volta não concordam com aquilo e querem calar, né, a criança, e acham que aquele pai deve estar gostando de ouvir o choro, ou deve ser, né, uma alma superior de certo, de escutar o choro. Ele não está ouvindo, né? Ele desconectou. Desconectou do mundo. Mas essa questão do julgamento da gente mesmo com o comportamento daquela criança. Quantas vezes no meu dia eu já estressada, já cansada, e vem a criança chorando, eu falo, não, gente, de novo tá chorando de novo. Por que chora tanto? Né? Então, assim, pra gente às vezes dar um passo atrás, respirar junto com a criança, e pensar o que ela está sentindo desse tanto que ela ainda não conseguiu se expressar, e o choro tá mostrando isso, né? E todas as vezes que os meninos choram, eu tento falar assim, filho, né, tá tudo bem, vamos respirar. Aliás, tá tudo bem não, né? Porque não tá tudo bem se ela tá chorando, mas assim, eu tô aqui com você, vamos respirar, vamos tentar retomar aqui. E aí eu sempre tento falar isso, filho, você tem uma voz linda, e a gente pode usar a sua voz para explicar para a mamãe por que você está chorando. Mas às vezes eles não conseguem. E aí a gente tem que buscar esses outros meios mesmo. Para que às vezes depois, e às vezes depois de dias, já aconteceu, principalmente do meu mais velho, do Bruno, falar assim, mãe, lembra aquele dia que eu estava chorando? Então, foi por causa disso, disso, daquilo. Porque demorou para ele também entender o que ele estava sentindo. Dias depois que ele conseguiu processar e pôr para fora, né? Falar. Através da fala. Através da fala. É interessante isso. É bem curioso isso, né? E às vezes o choro é o melhor recurso que eles têm. É o melhor recurso. E tá tudo bem chorar, né? Tá tudo bem, não tem problema. Mas se é um reflexo de que alguma coisa talvez não esteja indo muito bem. E nós devemos agir. Como a gente estava comentando, que pessoas falam assim, mas vai passar. É fase. Vai passar. Porque agora tem fase para tudo, né? Tem a fase dos 2 anos. Tem a fase dos 3 anos. Tem a fase dos 4 anos. Claro que a criança tem fases de desenvolvimento, ela tem saltos de desenvolvimento, mas a gente não pode se acomodar e pensar, vai passar. Porque às vezes não vai passar. Porque cada criança é uma criança, gente. A gente não vai colocar elas tudo na reguinha. Não, com 2 anos acontece isso, com 3 anos acontece isso. E vai passando, vai passando. E nós pais? Nós estamos aqui como telespectadora, esperando a criança passar pelas fases. E a nossa ação, e o nosso poder, a nossa responsabilidade em realmente auxiliar a criança. Ela vai ter que passar por essa fase, ela vai. Mas a nossa atitude é que vai ajudar ou comprometer mais. Né? A nossa atitude é que vai determinar se vai ser leve ou se vai ser mais pesada essa passagem, esse rito de passagem que nós temos ao longo da vida, ritos de passagem. Igual a adolescência. A adolescência é uma fase que todo mundo precisa passar. É uma fase fácil? Não é uma fase fácil. Mas a gente não pode sentar e assistir. Não, logo passa. Logo ele vai fazer 18, 19 anos, aí passa, aí eu vou ter paz, eu vou ter sossego. Não, gente. Eu não posso esperar passar. Eu preciso acompanhar, eu preciso agir, eu preciso tomar algumas atitudes, talvez, de buscar ajuda médica, ou tentar auxiliar de outras formas na conversa, no diálogo, e não ficar esperando passar. E o choro é a mesma coisa. A gente não está falando aqui para não. Senta, porque tem muita mãe que às vezes acontece isso. Você já viu? A criança está chorando lá do outro lado e ela está aqui fingindo como se nada tivesse acontecido e a criança está lá, chorando. E ela pensa assim, não, vai passar. Vai passar. Ele chora para tudo, né? Logo ele chora para tudo, logo resolve. E isso é acolher o choro, que a gente está falando de acolher. Não é você fingir que não viu. Não. Ignorar o choro e esperar passar. Não, é você realmente acolher a criança.
Você não vai interromper, não vai mandar parar de, mas você ficar ali do lado. Tipo, eu entendo que você está com vontade de chorar. Tudo bem, a mamãe está aqui. A mamãe está do seu lado. Quando você quiser conversar, a gente conversa. Se não quiser conversar, a gente não conversa. Né? Às vezes dá um abraço. Mostrar que tá próximo, que a criança está segura. Está segura. Às vezes a criança está tão nervosa que ela não quer abraço, ela não quer contato físico. Então é só ficar ali do lado. Às vezes pega na mão, ou não, ou fica sentadinha do lado se ela não quer contato. Sabe? Isso é acolher. Agora, fingir que não viu não é nenhum tipo de acolhimento. Não. E sabe que quando a gente fala disso, me assusta muito ainda a forma como nós adultos lidamos com as crianças. Isso me assusta muito ainda, em vários aspectos. Porque quantas vezes, que nem a gente estava comentando antes, a criança se machuca, por exemplo, aqueles tombos, né? Que nós adultos sabemos, sim, aquilo ali vai passar, mas na hora que a gente rala o joelho ou que a gente machuca, aquilo dói mesmo, é o fim. Dor do mundo. E aí, nós adultos falamos o quê? Foi só um tombinho, pulou, passou. Não, nem vai chorar, né? Tá tudo bem. Ou então, que a nossa criança tá chorando e a gente fala assim, não chora não, nem foi nada. Não, vai passar. E quando a gente vê um adulto sofrendo, a gente não fala isso para adulto. Não fala. A gente, em geral, a gente tem um mínimo de empatia pela dor do adulto. De compaixão. Né? E por que a gente não tem com a criança? Então, assim, isso me assusta muito ainda, sabe? E aí, nessas horas, é a gente olhar a criança com os mesmos olhos, ou ainda mais sensíveis, porque essa criança ela ainda precisa muito mais, né? Por todas as questões do seu desenvolvimento físico, mental, emocional, biológico, enfim, do nosso olhar carinhoso e sensível, de mostrar para ela, né, que a gente está ali para auxiliar. Então, que a gente pare de ficar desmerecendo as emoções das crianças. Isso me incomoda muito. E se você não é o pai, o responsável que está passando ali por um processo, gente, pelo amor de Deus. Respeite. Respeite o adulto que está conduzindo aquilo. E se ele não está fazendo certo, não é o momento de querer, né, corrigir, se intrometer. Se você tem liberdade suficiente, né, fala depois, fala assim, olha, quem sabe você pode falar. Se você não tem liberdade, não fale. Porque isso atrapalha. Você pensa assim, ó, eu tentando acolher e os outros querendo comprar o choro da criança. Além de não ajudar, ainda está atrapalhando. E tira a nossa concentração e a gente fica às vezes mais impaciente. Porque nós já estamos impacientes, muitas vezes, com a criança chorando. E quando tem um adulto querendo intervir, não, deixa que eu resolvo. Não, você quer passear? Isso nos deixa mais impacientes ainda. Então eu acho o seguinte, se você não é o pai e você respeite, e se está te incomodando o choro, sai de perto. Se afasta, sai de perto, porque o choro está te incomodando, e deixa quem realmente, o pai ou a mãe, que é o responsável por aquela criança, intervir naquele momento. E se você não estiver concordando com a atitude do pai e da mãe, guarde para você, se afaste, e talvez, igual você falou, num outro momento, se você achar que é necessário, você traga o seu ponto de vista. Mas, normalmente, o pai e a mãe... É melhor silenciar. É melhor silenciar. Eu também acho. É melhor silenciar, porque a gente não sabe o que aquela mãe está passando. É um pequeno momento que você está vivendo. Né? Você não sabe o acúmulo de dias e semanas e meses, né? Que a gente, às vezes, está pegando um evento pontual. Aquele dia. A gente não sabe todo o turbilhão de emoções que vem envolvendo essa família, essa criança, esses pais, já de anos. Então, assim, a gente querer palpitar, a gente querer ir lá interferir em um episódio que você vivenciou, gente, é muita pretensão da nossa parte. Muito. Achar que a gente realmente é desrespeitoso. Sabe. E é desrespeitoso, com certeza. Eu concordo que é desrespeitoso. Então, assim, sobre choro, chorar alivia a alma. E é muito importante para todos nós, em muitos momentos da vida. E a sociedade já estigmatizou muito isso, que criança não pode mais chorar porque já está grandinha, que meninos não podem chorar, que adultos não podem chorar. Que adolescentes não choram. Então, assim, que a gente possa refletir sobre isso, se permitir chorar.
né, enquanto adultos, e observar o choro da nossa criança com um olhar mais acolhedor, mais respeitoso, e observar o choro do mundo, assim, ó, das outras pessoas com um pouquinho mais de empatia e compaixão, como geralmente a gente faz com o sofrimento dos adultos. Com o sofrimento do adulto. Né? Porque não é fácil você passar pela vida, passar pelos desafios e nem poder chorar. E nem poder chorar. Tá difícil, mas segura firme, que não pode chorar. Não dá pra chorar. Então. Não dá pra chorar, né, gente? Vamos ser mais acolhedores com todos os seres humanos, sejam eles de crianças a adultos, né? Acolher o choro. É isso aí. Obrigada pela companhia de vocês. Curtam, compartilhem e até o próximo episódio. Manda para aquela mãe, para aquele pai que está com dificuldade, né, de acompanhar o choro da sua criança, ou então aqueles que você já julgou enquanto ouviam a criança dele chorando. E segue a gente, né? Acompanha os próximos podcasts. Até a próxima.